Professor, eu vou te chamar de professor porque é o cumprimento mais alto que eu acho, sabe? Então, então é, eu vou começar perguntando, professor, sobre essa distinção que aqui muitas vezes a gente fala do Djeli, a gente fala do griot e não fala do Djeli, né? E a gente Sim, reduz toda a prática de contar histórias ao griot e multiplica os griots. Aqui no Brasil, em toda esquina agora, a pessoa acaba sendo chamada de griot. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa diferença e a importância dessa diferença. ah, o que você queria saber? Isso é de início, eu queria saber isso, mas eu tenho algumas coisas em relação a essa pergunta. Por exemplo, quando eu trabalhava na Unilab, eu tinha um aluno chamado Suleimani Alfabá, que ele é Fula, né? Fulani. Sim, E a gente montou um grupo de hip hop, né? E ele já sim, cantava em Guiné-Bissau. Só que ele disse que quando ele foi começar a cantar, ele teve que conversar com o pai dele. E a grande dúvida dele era porque na família dele ninguém cantava, né? Então aham, não tinham essa função, né? E, e aí ele pediu autorização do pai dele para fazer isso. Eu achei isso muito interessante, essa separação de ofícios, essa separação do lugar, da palavra, né? E ele entender que ele tinha que fazer esse pedido. E eu acho que recuperar essa ideia do Djeli tem muito a ver com recuperar essas posições. Depois eu quero conversar também com o senhor sobre os Fula também, porque ouvi o senhor falando que os Fula são o grupo mais filosófico. Eu queria que depois que você explicasse o que significa isso também. uhum. Olha, gente, a gente vai começar a explicar o que é o Dili. O Dili já é um segredo, né? Quando é que a gente falou Dili, a gente está falando de um segredo. Mas o que é esse segredo? Só que é, a história do Dili é mais antiga do nascimento da Jesus Cristo, mais antiga. Já na época de Gideão, né? No nascimento, na época do nascimento do Império de Israel, porque não tinha, como falar, o povo tinha um império. Tinha o império de Israel, tem o império de Jerusalém também. Tinha esses dois impérios. Aí, nessa época que começou a história do Geli. A função do Geli, a história do Geli começou com a função do Geli. Ok. Já na língua bamana, Geli significa o sangue. Geli significa o sangue. Mas por que o sangue? Porque lá, na família do Geli, a transmissão da sabedoria é de pai ao filho. Do pai a filha. Porque tem filha também dele. Tem mulher dele. Como tudo vem da pai, a gente falou, a gente chamando assim, a transmissão é de sangue, vem da sangue, é o sangue da família. Assim, a gente falou dele. Mas o que é a função dele? Ele é um mediador. Ele fez que a mediação entre o povo e o chefe, o rei, se tem um rei. Ele fez a mediação também entre o povo mesmo. Ele é como um, uma garantia do país, uma garantia da paz do país, uma garantia da paz entre as pessoas. Ele fez a proteção do povo, ele fez a proteção do rei, ele fez a proteção do poder do rei, ele fez a proteção também social, a proteção cultural, a proteção da educação, da formação e da informação também. O Jali tem outra função que é a função da juiz.
ele que só que tem a última decisão quando que tem um problema de justiça. Se ninguém conseguir resolver, a gente vai chamar o Jali. Mas quando o Jali vai decidir, ninguém pode levar a decisão dele. Esse é o poder dele. Mas é como o Joker. É como o Joker, a gente não vai usar no todo o tempo. Ele mesmo não vai usar esse poder. E essa é uma outra função da Jali. O Jali tem a função também como ele é o mestre da guerra, de verdade. Quando tem uma guerra no povo, ele é o primeiro de fazer a formação de guerreiro. Ele vai na frente de todo mundo. Ele é o primeiro na frente de todo mundo para fazer a guerra. E isso é o Angeli. Ele tem essa função também. Ele tem outra função, que é a função da palavra. Mas essa função da palavra tem também como falar, um combino com a função do juiz que ele tem, né? Mas ele tem outra função com a palavra que é resolver todos os problemas com palavra. Tudo que ninguém pode resolver de outra maneira, ele tem a palavra para resolver. Ele tem essa diplomacia. Esse fez que a gente chamou de a primeira diplomacia do povo do Mandé. Se ele não conseguir com palavra, ele vai conseguir com briga. Ele tem essa força também. Ele tem essa força. O que é a briga do Jeli? O Jeli tem esse poder sobrenatural. Tudo Jeli, toda criança Jeli, o que você nasce, do lugar que você nasce, esse você tem no seu corpo. Esse fez também que a gente falou, é sangue, né, Jeli. É um poder sobrenatural que quando que o Branco chegou lá, ele não sabia como explicar o poder do Jeli. Ele falou que o Jeli é um mandinga, porque ele tem esse poder sobrenatural de fazer a guerra, de resolver as coisas, não conseguia bater ele ganha tudo brigo. É o Jeli. É de verdade que o Jeli é muito puissant. Ele tem essa puissância. Também, o Jeli tem outra função, porque ele tem a função de levar alegria na sociedade. É ele que tem essa missão de levar a alegria. É como? Ele leva a alegria com o instrumento dele. Esse instrumento, o que é esse instrumento? A arte. A arte é o instrumento de alegria para ele. Assim que a gente vai chegar, explicar a diferença entre o Jali e o griot. O Jali nunca vai em um lugar da festa para tocar ou para cantar. Porque Jali é um mestre. Ele ensina a arte, ele ensina a dança, ele ensina a canta, ele ensina como falar o teatro, ele ensina a contação, ele ensina tudo que é arte, até tocar tudo que você sabe do instrumento. Ele tem um lugar para ensinar. Esse lugar que a gente chamou vestibular é o vestibular do Jali. Ou como é o vestibular da universidade. Quando que você fez seu doutorado, você vai passar lá para fazer sua tese, saber se você tem autorização, se você tem a capacidade. O Jali tem esse lugar que é o vestibular, que cada filho o Jali vai passar por lá. Mas, como que o Jali tem muita função, foi um tempo, na época do Império do Mandé, o século XIII, né? E a época de Sundiata,
Sundiata faz uma designação da família Kouyaté como o primeiro Djali, como o Djali da cima de tudo Djali. E ele faz a delegação também para a família Kouyaté de ensinar a função do griot. Como? Porque Djali não podia fazer todo o trabalho dele e também ir no lugar da festa, organizar a festa, levar a alegria, muito, tudo isso é muito para ele, só ele. Assim que a Sundiata falou para eles de se organizar para ensinar. E isso é assim que ele chamou no país de cada família de levar o primeiro filho e a primeira filha de cada família do Mandé. É assim que a gente levou cada primeiro e a primeira filha da família na vestibular do Djali. O Djali ensinou para ele o arte, como usar o arte para fazer essa mediação, educação cultural artística, levar alegria, como usar a arte para fazer a coesão da sociedade. Esse filho e essas filhas que faz essa formação na vestibular do Djali, e eles que a gente chamou o griot. O que significa griot? É o passarinhos. Griots são os passarinhos do Djali. Quando que ele quer ir num lugar ou ele quer encontrar alguém, ele chama um griot, fala para ele que vai fazer trabalho para Djali. Ele vai levar a informação para Djali. Mas a palavra griot não é uma palavra não palavra mandinka, não palavra africana. É Alexis de Saint-Lô, um francês da etnologia, em 1948, que escreve a palavra Djali. Ele inventou essa palavra porque quando que ele foi na África do Oeste, ele foi no Senegal. Quando ele estava em Senegal, ele passou para Portugal, para a Espanha, depois para a Espanha. Não, ele foi primeiro à Espanha e depois foi para Portugal, volta para a Espanha para chegar em Senegal. Mas lá quando que ele viajou para a Espanha e para Portugal, ele encontrou um povo, as pessoas lá, ele encontrou pessoas lá. Porque o que a história não contou, a Espanha como Portugal foi, como falou, uma costa de comércio da africano. Antes da escravidão, a época da escravidão. Antes da época da escravidão, essa parte da Andaluzia, do Portugal, Espanha, França, até na Itália, Grécia, passar até no Líbano, tudo isso foi a costa comercial para africano, do africanos. Assim que a cultura africana chegar lá, antes da escravidão. Alexis de Saint-Lô, ele encontrou as pessoas que estavam cantando na rua, que estavam dançando na rua, fazer animação na rua. Mas lá, o português chamou essas pessoas criados. As criados, aqui, como criados são portugueses, gente que trabalha para outras pessoas, né? Ele procurou para saber de onde que ele vem. Ele entende que ele vinha todos de Senegal. Assim que ele foi no Senegal. Lá em Senegal, ele encontrou outras pessoas
mas não é a mesma palavra de chamado. Eu chamava eles Gerwal. Na língua Senegal, a gente chamava ele Gerwal. O que é o Gerwal? O Gerwal é o troubadour. Essa mesma pessoas que a gente encontra quando que você vai para Natal, para como falar Recife, no todo esse lugar, como chamou esse em Brasil, ele fez a poesia, canta, toca, nossa, eu É esqueci o nome. mestre de cerimônias? Não, que ele está em todo lugar, na praia, na cidade, ele canta, ele está conjunto, faz a poesia, tem o slam e toca instrumento. Nossa, eu esqueci o chamado deles. Tem, Ah, tem o Brasil. Tem o Brasil tem lá. trovador, mas tem um repentista. É o repentista. Isso. É o repentista. É o repentista, trovador, que a gente chamou em Senegal, Gerwal. O Alex dizendo não foi no Mandé. Ele ficou só em Senegal, pegou essa palavra Gerwal, escreve, faz uma combinação dessa palavra, criado, é o Gerwal. Inventou griot. Inventou griot. Mas, quando que ele explica que o griot é essas pessoas da palavra que canta, que faz poesia, que toca, que dança. Mas ele não explicou de verdade a função do Yali. Ele fez a definição com o que ele viu com criado, e com o Gerwal. Assim que a palavra griot chegou na Universidade da França como griot. Mas, já que a gente pode contar também, em Brasil, o Jali e o griot chegou em Brasil antes da escravidão. Antes da escravidão. Falar que os brasileiros mesmo não conhecem a história do Brasil, né? Esse é normal também, porque quando o colonizador fez a colonização do Brasil, como todo lugar que ele fez, até mesmo na África, ele mente para pessoas. Ele fez a civilização das pessoas, ponto, história, mas na outra maneira, na favor dele, né? A favor dele, como que ele pode explicar, contar a história. Assim que os brasileiros não conhecem a história deles. Mas te falar que antes, a época da escravidão, antes que o Cristo Colón chegou em América, chegou lá um rei do Mali, da Império do Mali, do Mandé, de nome de Abubakar II. Abubakar II é um neto de Sundiata Keita, o rei Sundiata Keita. Ele chegou lá com a estruturação do povo no Mandé. Ele levou todo mundo. Ele viajou para a América, ele foi da América do Norte, passou para Cuba, passou para Colômbia, Venezuela, ele fez todo esse lugar para chegar em Brasil. Ele morreu no sul do Brasil, em Jabaquara. Assim que ele levou o povo do Mandé, com toda a estruturação, com toda a cultura. Depois que quando chegou o colonizador, foi briga, porque o colonizador não sabia que tinha esse negro lá. Mas quando ele encontrou o negro lá, ele fez a guerra contra esses negros. A gente pode encontrar hoje o descendente do povo do Mandé em Minas Gerais. Em Minas Gerais, ele está em Minas Gerais. Você pode encontrar ele, não, como falar, na região da Diamantina. Na Diamantina, ele tem uma história uma grande história na cidade de Cero. Cero é perto do Diamantina.
E, esse tem africano lá, descendente africano. Mas tem também na Amazônia. Eles são também na Amazônia. Ele não conhece outro lugar, só lá, porque ele nasceu lá e tudo, fez tudo lá. Assim, quando que a escravidão chegou, o povo que a escravidão, o negro que estava já lá, o colonizador conseguiu pegar, fazer o escravo. Ele continuou de praticar a cultura dele. Depois também, quem quer saber que o negro, que o colonizador levou da África para o Brasil, muitos desses negros vêm da família de reis. Eles são descendentes da família de reis. Muito negro do Brasil não sabe que eles são da família de reis em África. É de verdade. E se fez que todo mundo levou a prática dele. Mas vamos falar o griot em geral em África. Não tem jali em todo lugar da África. Não. A prática da jali é só no Mandé. Em África é só no Mandé a prática da jali. Mas a prática do griot tem griot em todo lugar da África. Na toda a cultura da África tem griot. Tenho, como falar, um fulani griot, tenho um bobo griot, tem tudo em griot. Se a gente entende o que é o griot. Só o artista, o atriz, o ator, o cantor, o dançarino, tudo isso é o griot. Toda pessoa que pratica arte é um griot. Mas não um Djali. Porque Djali é só uma família. Só uma família. A segunda família que a gente pode chamar o Djali é a família Diabati. Mas só a família Djali é a família Kuyati. É o mestre de todas as Djalis. Ele é o mestre de todos os griots. Porque ele ensina, ele faz a formação dos griots. Até hoje é assim. Tem o vestibular da palavra da família da Diabati, tem o vestibular da palavra da família Kuyati, no Mandé. Tem o vestibular da canção na família Kuyate, no Mandé. Tem o vestibular da dança na família Kuyate, no Mandé. Tem o vestibular do instrumento na família Kuyate, no Mandé. O que é o instrumento do Djali? Djali tem 3 instrumentos. Um tambor, um pequenino tambor que toca com bastão, que a gente chamou tama. Outro instrumento é o xilofone, que a gente chamou o balafon. O outro instrumento que a gente chamou o dundu. O outro tambor, o dundu é um grande tambor que a gente tocou também com bastão. Esses 3 instrumentos são instrumentos de Djali. Depois, tem outro instrumento que tem, são instrumentos de griot. A gente tem o caçador griot, que canta, que são as caçadores que cantam, que dançam, mas que tem a canção da caçador. Mas o que é a função de griot caçador? A função dele é de cantar as canções da proteção ambiental. Toda a canção dele é a proteção ambiental. Porque quando que o Sundiata Keita, a época dele, da Sundiata Keita, ele fez uma grande reunião depois da guerra. Ele fez uma grande reunião, faz uma votação. Assim, Sundiata foi votar como o rei. Começou assim a democracia no Mandé. É o século XIII. 12 reis que fez a votação. Depois dessa votação, como Sundiata foi votar como rei, Sundiata ele decidiu de fazer
a carta da ambiental e a carta de humanos. Essas duas cartas foram construídas ao mesmo tempo. E assim, o caçador foi o grande mestre da proteção ambiental. O Jali Kouyaté foi nomeado como o mestre, o chefe da proteção dos direitos humanos. E assim que o Jali, o caçador, foi como grande representante da proteção do povo. Ele fez também, ele desenhar também as famílias Tante, como a família do Ferreiro, da proteção da Ferreiro, que fez também a transmissão do trabalho de sabedoria do Ferreiro. Assim, ele fez uma estruturação sociológica do povo do Mandé. Porque a gente tem que saber quem vem da família, dessa família, porque o que é o lugar de cada família, o que é a função de cada família, para evitar a briga. Ele consegue. Tudo que a gente decide, ele falou também, tudo tem que passar para votação. Ninguém vai pegar o poder com força. Acabou. Assim que não mandei, ninguém não fez isso. Até se você quer ficar rei, é a votação que vai te levar como rei. Mas ele fez uma declaração com o Jali que decidiu essa declaração para o povo. As mulheres não podem ficar rainha, não podem dirigir o povo. Explica. As mulheres já é superior do homem. As mulheres é igual a Deus. Como se Deus vem ficar como rei, quem vai ser o conselheiro de Deus? Ninguém pode. O homem vai dirigir, as mulheres vão aconselhar o rei. Assim que todo mundo aceita, até as mulheres aceitam. Ninguém tem esse homem superior das mulheres, não tem. Cada homem tenha essa obrigação de consultar a decisão das mulheres antes de decidir uma coisa para o povo. É o griot que fez essa proposição e todo mundo aceita. Esse fez que quando que você quer falar sobre mulher, pergunta aos griots. Os griots podem te contar e explicar tudo sobre a mulher. Ok, pode explicar se você entende a diferença entre o Yali e o griot. É assim. Mas eu vi um pouco em Brasil muitas pessoas falar sobre o griot, falar sobre a pedagogia do griot. Ok. Quando que eu estava lá, eu pensava que a gente vai me ligar, me falar, a gente quer te encontrar, você é o griot. A família que até é a família do griot, todo mundo fala isso. Pode não, explicar para nós o que é o griot, mas eu espero isso. Eu fiz também a tentativa de encontrar essa associação. Ninguém me abria as portas. Eu me falou, nossa, todo mundo está falando de griot, mas está falando errado de griot. Eu sou lá, ninguém não tem essa curiosidade de falar a gente. E levamos ele lá para falar com ele, para conversar com ele, para saber. Ninguém. Isso me foi muito surpresa. Mas é assim, é o Brasil, né?
Mas Sim, sim. depois eu entendo os brasileiros. Pois é engraçado, porque eu estou trabalhando desde 2015 com filosofia africana, e o pessoal aqui queria fazer filosofia africana sem africano, sabe? É assim, É, sem conversar com os africanos, colocando tudo nas práticas que existem aqui, que são importantes, são candomblé, são capoeira, mas se você quer falar de filosofia africana, você tem que conversar com os africanos. E nunca. isso e é sintomático, isso acontece o tempo todo, e talvez o pior seja que te chamam, às vezes, para conversar, mas não te escutam. Isso é brasileiro. Na Brasil que eu vi isso. Quando que você está falando, a gente está falando o mesmo tempo que você sentiu e escuta. Mas como é que você pode entender o que ele está falando se você não escuta? Esse é o brasileiro mesmo. Eu sou brasileiro também, eu tenho que tomar cuidado. Pois é, pois é, essa prática é muito comum e eu acho que é cultural mesmo, de você, às vezes, chamar a pessoa para anular o Hum, poder dela, na verdade. Você dá uma hum. visibilidade, mas é uma visibilidade segregada. Por exemplo, chama o Tumani para falar sobre os griot, a diferença de griot e gel, aí pronto, aí termina de falar, então falou aqui o griot, isso é tudo que você falou, esquece, e, e Isso continua do mesmo. mesmo, e continua do mesmo jeito. Professor, eu queria te perguntar, eu tenho acompanhado, tenho procurado o seu trabalho como guia também. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o senhor é Coiatê, mas pela sua genealogia, de certa forma, o senhor é Fula também, né? Ah, Sim. essas divisões são divisões europeias, não fazem muito sentido em África até, né? Mas quando a gente fala, eu já vi o senhor declarando que o Fula é o povo mais filosófico. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, e também, o senhor falou de muitas funções do crioulo, do Jelly, colocou a diferença do griot e do Jelly. O Jelly tem essa preocupação com o segredo e com a verdade. Ah, e você não falou que o Jelly é filósofo também, né? E eu acho que é isso também, não? Olha, é verdade que não falou porque se você me deixou falar do griot hoje, a gente não vai acabar de falar, porque é muita história, né? Só que quando que eu estava falando que a história do griot vem da época judeu, do nascimento do Império Israel, porque nessa época o Jali foi desenhado como o que eu já está falando, as pessoas da palavra, como professor da palavra de educação, é, como juiz, como ele, mas ali a gente vê ele como o professor da história, da sociologia, da etnologia, da antropologia, porque ele é uma biblioteca. O Jali é uma biblioteca, ele conhece a história de todo mundo. Todo mundo vem consultar a ele, contar a história dele. Ele é um grande pesquisador, ele pesquisa muito. Ele procurou muito também saber o que se passa, como nasceu, porque como ele foi o só consultador de todo mundo, fez que ele procurou muitas coisas para saber muitas coisas, para dar a resposta direta. Isso fez que Griot virou como um grande filósofo, um homem de história, um homem da letra, um homem da cultura, um homem da, como falar, ele é tudo. Esse fez, ele é um médico porque Griot, não, quando tem um pouco de surreal, porque quando que a gente chamou Griot, a gente falou Griot médico. A gente falou, mas é griot médico com qual laboratório? Mas tinha já. Porque o humano, para mim, o primeiro humano, quando é que o que eu estava como médico? A plantas.
Ele conhece as plantas. O que esse laboratório usou? As plantas. Só que não é a mesma maneira. O laboratório fez um business. Até hoje, ninguém pode viver sem o business de laboratório. Mas o Jali está lá. É a mesma sabedoria, é a mesma prática. Como que ele fez para descreditar o Jalis? Ele falou que Jalis é o mandinga, é o mágico que ele fez. De prestar atenção porque é o mágico, porque ele é o mandinga, mas tudo isso porque ele queria fazer o business dele. Mas ele tem tudo isso. Sabe, tem o Jali para cada filho de Jalis, como filha das Jalis, tem um ciclo que é o ciclo da iniciação. Essa iniciação tem muitas coisas lá, mas tem uma coisa que eu quero te falar. Na iniciação de Jalis, eu a partir de 7 anos, uma criança de 7 anos, 7, chegou nos 7 anos, você vai fazer a iniciação. Você vai aprender, de viver sem roubar, de viver sem mentira. Aprender de viver com o que você pode ganhar com seu sofrimento. Não aceitar tudo que é fácil. Facilidade não é uma formação, uma educação para a criança. Ele vai aprender a generosidade. A humildade e a generosidade. O Jali vai aprender de se preocupar das pessoas. Como? Aprender de ouvir, de escutar. Aprender de entender. Ouvir, escutar a natureza. Aprender de respeitar a natureza. Aprender de conhecer os animais. Aprender de conhecer as plantas. O que serve, o que é a significação de cada planta. O Jali vai aprender tudo isso. É assim também que ele vai ser um professor um dia. Mas começa desde 7 anos. É Como igual que para filhas também. eu só queria, eu acho importante só perguntar aqui se essa iniciação ainda é possível hoje combinado com a escola formal. Estou perguntando isso por conta daquele filme do Sotigui que havia esse conflito, porque eu acho que você passou por isso também, né? Dá para combinar as Eu passei duas por isso. informações? Olha, depois nossa geração, ou minha geração, virou difícil. Meu irmão não fez. Por quê? A escola de hoje é uma coisa, mas também, sabe, África, a gente pensa a África está sofrendo, a África está morrendo com fome e tudo isso, mas o africano tem uma tecnologia que ninguém nem tem em outro lugar. Os chineses chegou lá com toda a tecnologia. Hoje, um africano, quando que ele sai só para ele, tem 5 telefones portáveis, 5 iPhone, ele tem o laptop, ele tem o home cinema, ele tem tudo. Ele não vai comer, mas ele vai ganhar tudo isso. Passar tempo lá, sentar, só para assistir no futebol, abriu uma porta internacional para africanos. Até hoje, ninguém não tem tempo de ir na floresta. Ninguém. Ele cortou essa relação com a natureza. Não, essa parte não é culpa da escola, é culpa da imperialismo, como falar, da consumação, da modernização.
É a culpa da modernização. Tem as crianças que vêm de Vilarejo, né? Eles têm essa possibilidade de aprender as coisas lá. Mas quando que eles chegam também na cidade para estudar, acabou, não quero voltar. Todo mundo quer ficar na cidade. Esse é um grande problema hoje. Mas como que a gente fez também? Tem outro problema com a Cideli. Eu sou um exemplo de Dali que pode, sem vergonha, falar que é um problema. Eu sou viver em França, ou Europa, ou Estados Unidos, ou lugar mais longe da África. Constituir uma família lá, ganhar filho e filha lá, levar a educação africana é muito difícil. É impossível. Porque, só, se na minha exemplo, o caso com mulher branca, né? Eu tinha com uma brasileira que tem a filosofia de branca. Para eles, ou para elas, ou como para com a família delas também, educar minha filha com a educação africana. Não, é perigoso. Só, é, para mim, é uma educação para preparar as filhas para o futuro. O futuro vai ser muito difícil nesse mundo. Todo mundo vai correr atrás desse dinheiro. Tudo vai correr atrás do material. A gente vai se esquecer. Esquecer a alma mesmo. E não é difícil de ensinar para as crianças de entender que cada pessoa pode viver sem dinheiro. Cada pessoa pode viver sem material. Isso é uma realidade, mas se não uma realidade para brasileiros, é impossível. O que eu vi no Brasil, a primeira coisa que a gente sai da boca deles, dinheiro. Porque tem problema em todo lugar. O Brasil é um país mais difícil que eu não encontro. Eu não sei se é possível que a gente possa viver lá um dia sem dinheiro. Para mim, eu não sei. Foi difícil para mim porque eu vivia em Canadá. Em Canadá, a gente pode viver muitos dias sem pensar, sem falar de dinheiro. Nada, porque todo mundo está lá. Eu tenho, é para você, é para outro. Como um africano. Todo mundo compartilha tudo. Isso não foi para brasileiro. É muito triste que no Brasil o que a gente pensa primeiro o dinheiro, como se você tem dinheiro, você tem um sucesso, se você tem um material, você tem um sucesso. O que é o sucesso? Ninguém nasceu com esse sucesso, ninguém vai morrer com sucesso. Você não vai levar seu sucesso como falar, é, quando que você vai morrer, ninguém vai mudar no outro mundo com sucesso, com dinheiro, com material. Ninguém vai levar tudo isso no cemitério. Ninguém. A gente esquece isso. Mas isso é um exemplo. Como que minha filha que nasceu de ali vai receber a transmissão do Jali. Ela tem uma transmissão que é a transmissão do sangue, essa transmissão sobrenatural. Mas tem outra prática, outro entendimento de funcionamento de sabedoria do Jali. Isso ela não vai conseguir encontrar. Meu irmão também que está em França, que está nos Estados Unidos, que está no Canadá, que está em todo lugar, é a mesma coisa. Nós crianças que nascemos fora da África, é difícil para eles. É África mesmo. Hoje, as crianças que nascem lá, a criança que nasce lá ninguém não, até o pai dele não fez a iniciação. Quem vai levar as crianças para a iniciação? Não tem. Também o ONG que fez a guerra contra a iniciação. O ONG não entende. Eles estão pensando que a iniciação é só a excisão,
a circuncisão. Mas não, a excisão não é todo lugar da África. O Mandé a gente não gosta, mas tem o Mandé tem só um lugar que fez a excisão, a Guiné-Conakry. Mas não em todo lugar, na minha família nunca. Não faz parte da iniciação. Mas a circuncisão do homem, sim. Por quê? O homem deveria aprender o sofrimento, o mal. O primeiro sofrimento, o primeiro mal que o homem deveria encontrar é o sofrimento dele mesmo, é o mal dele mesmo. Essa é a coisa da circuncisão. Assim como que você tem esse mal no seu corpo, você não vai fazer mal a ninguém, porque você sabe o que é a diferença do mal. Essa é a iniciação lá. Mas o Jali, a gente fez a comparação do Jali e o Fula sobre espiritual, sobre filosofia, porque o Jali é o, como falar, é o Fulani, tem o mesmo ciclo da iniciação. Só que depois tem uma divisão, uma separação. O Jali vai fazer a função dele, o Fula vai fazer a função dele. A função do Fula, o que é a função do Fula? Levar, vai ser, como falar, os animais na viver na floresta. Essa é a função do Fulani. Mas ele tem, esses dois têm a mesma filosofia, a mesma, ele vai na mesma escola de ensino para aprender como viver com as pessoas, como aprender a respeitar a natureza, como aprender o que é a significação do tempo, porque o tempo de ali, o tempo do Fulani, não é com as outras pessoas. A gente tem nosso tempo. Porque a gente tem essa filosofia, cada coisa tem um tempo. Se o tempo não chegou, não vai dar. Não, pode fazer tudo, mas não vai dar. Mas hoje, como a gente tem com pressa, tudo está com pressa. A gente não tem esse tempo. A gente tem nossa filosofia de, de ficar calmo, nada com precipitação, nada com julgamento, nada. Esse fez que a gente falou com o Jali, o tempo de diálogo. O Jali pode se falar, ok, olha, eu quero te contar uma história, mas eu vou voltar. Você vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ele não te falou nada. Não que ele quer esquece, ele não esquece. Porque ele está preparando como que ele vai te explicar, porque ficou útil. O Jali, como o Fulani, tem essa filosofia. Não abrir a boca para falar, porque você quer falar, sem falar sobre as coisas úteis. Se não tem utilidade, fica a sua boca. Não falar. Se você não quer compartilhar, não falar. Se você sabe que você não é pronto, não falar. Porque você pode, é, como falar, pegar a arma, machucar alguém. As pessoas vão ficar com a machuca, pode ver, falar um dia, esse me fez isso, mas acabou. Mas a machuca da palavra, você vai morrer, pode destruir. Isso fez que a gente não quer falar, porque as outras querem o que a gente fala. Não, tem tempo de falar, tem tempo de fazer, tem tempo de se encontrar, tudo tem tempo. Essa é a primeira filosofia. Aprender que cada coisa tem um tempo. Porque a gente falou isso, tem três verdades. Tem minha verdade, tem sua verdade. Tem a verdade que eu não tenho, que você não tem. Essa terceira de verdade fez que a gente está procurando a verdade, a gente está procurando a comunicação. Se não tem essa terceira verdade, não vai ser também a comunicação. Mas hoje não vai dar tempo para te contar
o ciclo de iniciação da Fulani, mas o ciclo da iniciação da Fulani demora 12 anos. 12 anos. Professor, se eu precisar, se a gente marca outro encontro, a gente vai conversar no tempo que o senhor precisar. Eu não tenho problema, não. Eu estou para ouvir, tá? Ok. Então, Porque essa é a filosofia, a iniciação da Fulani. Eu tentei de contar isso em Brasil. Eu tentei de explicar às pessoas. Mas o que você falou, a gente quer te ouvir, te escutar, mas é verdade, é que ele escuta, é que ele entende. O que ele vai fazer com a sua palavra? Pode falar de tudo, quando que você vai se livrar, depois, acabou. Ele esquece tudo. Foi isso em Brasil sobre a filosofia da Fulani. Fez que não conseguia explicar para pessoas mesmo. Mas eu acho que a gente vai pegar outro tempo para falar só sobre os 12 anos da iniciação da Fulani. Nunca eu conto para isso para as pessoas em nenhum lugar. Porque a gente falou também que o Fulani são filosóficos, porque o Fula não quer ficar na cidade. Até quando ele ficou na cidade, ele fala a primeira língua dele. Ele fez tudo na língua dele, ele guarda a língua dele como revere dele, ele tem língua. A língua do Fulani. Quando que você esquece sua língua, você se esquece, porque você não sabe de onde que você vem. Esse fez que ele fala na língua dele. O Fula também tem esse, como falar, essa estruturação de respeito. Como no Jali, não pode falar sem falar com as pessoas que é superior que você, seu pai ou seu irmão mais velho ou seu tio que vai te dar autorização. Ou se você é um responsável mestre como eu, você não vai perguntar a ninguém. Você pode falar direito. A gente tem esse respeito da classificação, da responsabilidade, classificação da autorização, classificação da palavra. A gente tem esse respeito. Na nossa filosofia também, na nossa filosofia, a gente não sabe o que é brigar. E não é por isso porque a gente tem que resolver os problemas. Mas quando que você briga com o Jali ou com o Fula, o briga pode demorar, a gente não vai deixar. A gente não tem medo, o griot como o Fula não tem medo de briga. Se você não aceitou, se você não parou de brigar, ele não vai parar. Ele vai te levar até que você canse. Essa é outra filosofia para mostrar. Você quer brigar? Vamos lá. A gente tem tempo. A gente sabe o que é tempo. Ok, briga no tempo. A gente tem esse tempo. Entende? Essa é outra filosofia fez que a gente não brigou com as pessoas. Ok, pode te falar demais. Eu respondi. eu fiquei lembrando de duas historinhas. Eu vou contar a história para você, mas é com toda humildade, professor. Porque eu acho que quando eu estava no Unilab, teve a primeira eleição para o Grêmio, né, estudantil, e os Sim? estudantes de Guiné-Bissau se candidataram, né, três candidatos. Aí o que ganhou chamou os outros dois para fazer parte do Grêmio, né? Sim? E nós brasileiros achamos muito estranho. Como é que é assim? Como é que é isso? Mas é lógico, você não exclui ninguém. Você quer É? participar do poder? Vamos participar, vamos todo mundo cooperar.
Então, houve uma divisão pela eleição, mas essa divisão não deslegitimou o espaço das pessoas. Então, todo mundo que se candidatou ganhou, de certa forma, um espaço de participação, porque queria participar. É, isso foi um aprendizado para mim. Eu demorei muito tempo para aprender isso, que mesmo as Uhum. pessoas, você não pode excluir as pessoas, você não pode Não, excluir de não, jeito nenhum, porque essa exclusão ela vai te prejudicar, ela vai te isso mesmo. prejudicar também. Então, eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu fiquei lá de 2014 até esse ano, mas eu já tinha aprendido há uns 3 anos atrás, depois de muito ensinamento dos meus alunos, né? Eles me explicando isso. A questão da briga eu aprendi depois. Eu tô com 41 anos agora, dizem que 42 anos é que o Geli pode começar a ter palavra. Talvez ano que vem eu possa ser um pouco mais sábio. Mas eu queria comentar outra coisa que eu acho interessante, é que meu avô era analfabeto, né? Ele morava na fazenda e ele desprezava um pouco as letras porque ele achava que ele sempre foi o que mais trabalhava, né? Hum? Ele era muito duro no trabalho, mas aí ele acabou nesse desprezo dele das letras, ele sempre foi passado, as pessoas sempre passavam a perna nele, sempre ele uh, era prejudicado nos negócios, e acabou com todo, ele não sabia lidar com o dinheiro, ele sabia lidar com o Aham. trabalho, né? Sim, E quando ele ficou mais velho, ele ficava muito tempo sozinho e às vezes ele só soltava uma frase para mim como uma sabedoria que ele queria me passar. E um ah, dia ele estava olhando pela janela e virou para mim e falou assim: a gasolina é a coisa mais barata do mundo. Eu falei, ah, eu vou, não é. Ele falou, claro que é, senão as pessoas não davam para baixo, para cima, não importa o preço da gasolina, não importa. é, Eu, tá. No outro dia eu cheguei e comprei uma dúzia de ovos e os ovos tinham aumentado o preço, né? E eu falei, sim. vô, o ovo tá caro, aumentou de tanto para tanto. Ele falou, tá caro não. Eu falei, tá, vô. Ele, não, não tá caro não. Eu, por que que não tá caro, vô? Você já pensou no custo da galinha para botar um ovo? Aí minha avó tava do lado e falou assim, uai, nego, você já botou ovo? E É de verdade. Hein? essas duas historinhas, elas são muito, assim, são duas frasezinhas, mas elas têm muita sabedoria, né? É, Uma sabedoria do tempo. E você falando, eu lembrei delas como, é, de certa forma, eu posso dizer que é minha herança, né? sim, Então, essas pequenas histórias, essas pequenas coisas que meu avô queria me contar de alguma forma, né? E sim. ele contou, ele esperou o jeito, contou o jeito dele de contar, né? É, professor, eu tenho 3 perguntinhas que eu faço para todos os entrevistados. São perguntas que o senhor responde do jeito que o senhor achar melhor, né? Mas a primeira delas é: o que é filosofia? O que é a filosofia? A filosofia, para mim, é uma maneira de pensamento, de espírito de pensamento que você se dá, porque cada pessoa tem a filosofia dele. E não tenho só uma filosofia, porque cada pessoa tem a filosofia dele, mas tem filosofias deles, porque cada coisa tem uma filosofia de olhar, tem uma filosofia de visionar, uma filosofia de entender. É a posição que você se dá para entender, para olhar, tudo isso para mim é uma filosofia. É a posição que você se deu. Tá ótimo. Das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, a partir dessa sua definição de filosofia, qual foi o que mais lhe impressionou? Do filósofo, Mas é isso, nossa, na sua definição de filósofos, é muita gente, né? São praticamente todos os viventes, né? muito pessoas mesmo. Porque eu tenho essa sorte de nascer numa família do Mandé, Bamana, né? Mas com pais Bamana como mais Fula. Mas minha avó, mãe de minha mãe, é Tuareg.
E mãe de meu avô, mãe de pai de minha mãe, é o Hausa. Todo esse povo é o povo de filosofia. Da parte de meu pai, mãe de minha mãe, é o Bula. O Bula é uma grande família de filósofos. Mãe de pai de minha pai e de meu pai, ela é o Marca. Marca, uma grande família de filósofos também. Eu tenho sorte de nascer numa família do bem muito filósofo. Eu falo que, para mim, meu pai é o primeiro pessoa filósofo para mim. Meu pai. Eu posso falar que meu avô, minha avó também, mas eu vou falar meu pai. Por quê? Ele nunca um dia abriu a boca falar uma coisa que não tem necessidade. É isso que eu conheço com ele. Ele não tem pressa. Nossa, não, ele não tem pressa. Eu me lembro muitas vezes que ele me falou, ele pode começar uma história ou me explicar uma coisa importante. Ele pode me dar um, dois, três frases para, mas ele fala com calma, não com pressa, porque você entende o que ele está falando. Mas quando que ele fala, ele está observando se você está pronto de entender, ou de ouvir, de escutar. Se você não está pronto, ele sabe, ele para. Com muita alegria, ele vai te falar: gente, eu estou cansado. Será que a gente pode se falar na próxima vez? E você vai falar, ok, vai te descansar. E você vai se levar a entrar na sua casa. Com calma. Nunca você vai entender que ele entende que você está cansado ou que você não está pronto de ouvir. Nunca. Ele fez tudo com calma. Quando que ele estava bravo, ele se levanta, foi embora, sem falar nada. Ou ele vai te falar, será que você esquece? Eu tenho uma ideia, vem me ajudar. Ele vai falar sobre outra coisa, te levar a fazer outra coisa. Sem te falar que ele está bravo. Sem mostrar. Essa é uma filosofia para mim. Ele é um filósofo. Até o dia que ele vai morrer, quando que eu tá sabia uma semana antes que ele morre, eu fui lá encontrar ele. A gente se sentou conversar. Eu contou para ele que eu vou procurar meu irmão que estava vivendo muito longe da França. Quando que eu contou para ele me olha no olho, né? Ele me falou, quando que você vai voltar? Eu quero que você me acompanhe porque eu vou viajar. Eu tenho um trabalho. Eu até sabia que acabou para ele, mas ele não queria que eu viaje com isso na minha cabeça. Ele me mostrou que ele está bem, muito bem. Mas eu já sabia que acabou. Quando que eu me levantou para sair, ele me pegou a mão. Ele me falou, você sabe que você é um homem. Você sabe que você é um chefe. Você sabe que todo mundo conta para você. Eu tenho a convicção que você tem costa, que você tem cabeça para levar todo mundo. Ele me falou isso.
Ele me falou, mas eu tenho só uma coisa a te falar. Fica como que você é. Vai procurar seu irmão. Esse é mais importante, a família. Sem me falar adeus, mas eu entendi. Ele me deu um sorriso. Nossa, isso eu não esqueço essa imagem. Eu vi a dente dele, boca mais aberta, como se ele não vai morrer. Quando é que ele saiu e falou, esse homem, ele é muito filósofo. E uma semana depois, ele morreu. É, eu acho que tomara que as pessoas que fazem filosofia sejam dignas de seguir esse exemplo. Tomara que Isso, as pessoas que tomam o nome de filósofo, de filósofa, sejam dignas para aprender a morrer, como diziam os antigos, né? Eles falavam que filosofar é aprender a morrer. Mas antes de morrer, a gente tem que viver, né? Viver sim, juntos. Isso que é nossa dificuldade hoje, né? Nesse mundo que a gente criou, né? isso. Tomani, professor, eu vou vamos fechar nossa conversa hoje, porque hoje as palavras já foram muito, para mim, foram muito potentes já. Mas eu queria, antes de fechar, falar de algumas indicações para os ouvintes, assim, indicações se eu tem alguma indicação de leitura, de filme que se eu queira indicar, de música. Nossa, tudo que isso é arte, né? Sim, mas eu já vou indicar para os ouvintes o filme, né? Entre Nós, um Segredo, da Beatriz Segner e do senhor que o senhor dirigiu também, foi um dos produtores, que é um filme fantástico e agora ele está disponível em plataformas para você alugar e você assistir online. Então, está mais acessível, então o pessoal pode procurar e é um filme muito importante, né? Também tem um artigo da Mônica Pessoa, que escreveu um artigo chamado Existe um Segredo Entre Nós, a trajetória do Djeli, Tomânico e AT. Eu achei muito bom o artigo. Fico nessas duas indicações por enquanto. E se o senhor tem alguma para indicar agora? Ou não está passando nada agora? Lembrando de nada agora? Olha, é muito importante. Para mim, é como que eu fiz, como se eu fiz uma transmissão. Eu queria fazer uma transmissão para o Brasil, mas não fiz fácil. Por quê? Com quem? A gente não pode fazer uma transmissão com todo mundo, não para todo mundo também, porque tem as pessoas que escutam, mas que não escutam, mas tem as pessoas que entendem, mas que não entendem. Escutar e entender o que significa? Significa quando que as pessoas que estão ouvindo têm, ou que estão escutando têm muito interesse. Ele escuta, ele ouve. Mas tem as pessoas que são muito curiosas, que querem só te entender falar, mas te ouvir falar, mas nada. Ele não tem interesse de aprender. É isso. Ele não tem interesse de aprender. Eu ouvi que tem em Brasil tem muitas pessoas assim, que ele quer só te ouvir, mas não aprender. Tinha muito estudante que queria fazer a pesquisa sobre Yali. Eu recuso, porque eu queria saber por que ele quer.
Eu converso com eles, mas ele entende como se é uma moda de vida, né? Não um modo de vida, não uma coisa sempre também. É muito profundo estudar o Yali, muito profundo. Esse fez que eu falo para estudante, quem quer estudar o Yali, viaja para Mali, o Burkina para me encontrar. Eu quero saber. Tem muitos estudantes que me falam, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, se você quer o dinheiro para fazer sua pesquisa, você vai conseguir. Se você tem interesse, não vai roubar ninguém, mas você vai conseguir. Você vai encontrar as pessoas, explicar seu projeto com muito interesse. Vai dar também interesse para as pessoas que vão te ajudar. Se você não conseguir fazer isso, você não tem interesse. Eu espero. Um dia, a Mônica me ligou e me falou, professora, eu sei que você não me conhece. Eu assisto no seu curso. Eu assisto também na sua conversa, na conferência. Eu acho que eu estou pronta para fazer minha pesquisa sobre griot e sobre Gali, mas sobre sua vida. Eu fiz muita pesquisa sobre sua vida. É muito complexo. Eu quero te encontrar. Eu falei, não, eu não vou te dar a permissão de fazer, eu não te permite de fazer a pesquisa sobre minha vida. Ninguém vai entrar na minha vida. Ela ficou decepcionada. Depois não deixou me ligar, força. Eu falei, não. Um mês, 2 meses, um dia ele me ligou, estava chorando. Eu falei, mas tem muitas coisas de pesquisar. Por que você não vai pesquisar outras coisas? Ela me falou, não, meu sonho me falou que eu vou ser. Quando que ele me falou isso, meu sonho falou que eu vou ser. Se você recusa, eu vou parar de estudar. Eu sei que você parece um meu sonho. Você ou não. Eu falo, Mônica, pega esse avião, vem para a França me encontrar. Eu corto o telefone. 2 semanas depois, ele me enviou mensagem, ele me falou, eu estou no avião. Eu vou chegar em Paris. Ele falou, ok. É assim que eu aceitou. Ela foi a primeira pessoa em Brasil de estudar o Jali, de entender o que o Jali. Eu levo ela na minha família, na minha vida. Ela viajou comigo. Ela foi no meu trabalho, ela foi comigo em muito lugar para viver a experiência. E assim eu falo para ela, pode escrever. Se você acha que sua vida está nessa vida. Quando que ela estava aqui, quase todo dia ela estava chorando porque ela estava aprendendo as coisas. Ela me falou, é muito, é muito. E falou, eu já falei para você, se você quer fazer a doutorado, sua pesquisa, a gente vai fazer as coisas com um processo. A primeira processo, você vai fazer a sua tese. E depois da tese, você vai voltar. A gente vai fazer viagem conjunto, porque você escreve o livro, isso é possível. Assim que ela aceita. A gente fez trabalho. E depois, eu estava, quando que eu estava em Brasil, eu falo um dia para a Beatriz, porque ela já conhecia a minha família, ela já viajou para Mali, na minha família, antes de me encontrar. E quando que a gente se encontrou, ela me contou tudo em Brasil. Eu falo, Beatriz, você foi na minha família, eu não estava lá.
Eu falei para ela esse dia, eu vou te levar, a gente vai voltar para na minha família em Mali. Ela me falou, será? Eu falei sim. Porque eu fiz a observação também. Ela foi, ela é uma pessoa que eu amo muito, eu adoro muito essa filha. Ela é muito inteligente. Nossa, que ela é muito inteligente, muito respeitosa mesmo. Oh, com muita sinceridade. Ela tem isso que uma dignidade. Assim que irmão falou, eu não encontrei alguém que eu como ela. Eu acho que eu vou fazer uma coisa com ela. Mas eu não sabia o que. Quando que eu voltou para a França, que meu tio me ligou, ele me falou, sabe que eu sou muito velho. Eu acho que o tempo chegou para mim. Eu não quero morrer sem te encontrar. Venha, a gente vai conversar. Pega seu câmera, pega seu tudo que você pode. Venha, a gente vai conversar. Vem gravar. Ele me falou, nossa, é muito importante. É ele que tem todo o segredo da família. Ele não quer falar com ninguém, só comigo. Ah, eu acho que ele vai ter muitas coisas a me contar, mas eu não vou conseguir escutar e gravar. Eu me lembro que eu prometi para a Beatriz. Eu ligo para ela. Ela me falou quando eu falou daqui 5 dias. Ele me falou daqui 5 dias. Eu tenho compromisso. Eu falo, deixa tudo isso, porque a coisa que vai se passar em Mali é uma vez, é a última vez. A primeira é a última vez na nossa vida. Eu não sei como é que ele fez. Ele conseguiu chegar em França. A gente foi conjunto ao Mali. Como ela tem essa habitude de fazer o filmagem, de trabalhar com os filmes, ela tem o processo dela. Ela prepara tudo para fazer. Eu falei, não, não vai dar. Vai ser tanto coisas que você não vai funcionar. Pegar, captar, gravar tudo que você pode. E depois a gente vai fazer uma montagem. Nossa, estava muito cansativa para ela. Muito mesmo. Ela fez um trabalho incrível. E se fez que ele levou ele para todo dia. E a primeira vez também que a câmera entrou na nossa família, nesse momento de encontro de todo chefe do Gani. Primeira vez. Nunca. Meu irmão é cineasta, ele fez a realização. Nunca ele conseguiu entrar com a câmera dele. Mas a Beatriz conseguiu. Também eu fico feliz porque as duas brasileiras que recebeu a transmissão para o povo do Brasil, é muito significativo para mim. Muito. Porque nosso povo maninha, do Mandi, o artigo segundo é que a mulher, todas as mulheres nessa terra é mais, é sua mãe. Respeitar todas as mulheres. É as mulheres que têm toda a sabedoria. Se você recebe uma sabedoria e você quer fazer uma deposição de sabedoria, vai fazer na perto das mulheres. Ela vai continuar a transmissão. O homem viaja, o homem voa fora, mas as mulheres não. A verdadeira biblioteca é as mulheres na nossa cultura. Eu sou feliz que a única pessoa e a Beatriz conseguiram receber essa transmissão. Então, eu fiz as indicações corretas, eu fiquei contente aqui com essa história também, e fico muito contente com a possibilidade de dialogar com o senhor, com você, com essa pessoa que abriu espaço para a palavra para mim. E agradeço, professor, muito obrigado.
De nada, eu que te agradeço porque você tem interesse dessa cultura. O que eu vou te falar é a cultura do Mandé, é a cultura do povo, é a cultura internacional, porque a filosofia da Mandé é a filosofia humana, é para todo mundo. Tem que pegar isso, fazer o que você quer para mudar o mundo, para mostrar ao mundo que todo mundo é rico. Não tem pobre. Você sabe na nossa cultura. O pobre é que há pessoas que não têm nada na cabeça dela para mudar o mundo para as boas coisas. Mas o rico não a pessoa não é a pessoa que tem dinheiro ou a pessoa que tem como falar diploma, que fez muito estudo ou que tem material, que tem carro, que tem casa. Isso não é riqueza. A riqueza para nós, se você tem tudo isso e que você compartilha com todo mundo, você é rico. Mas se você não compartilha, você não é rico. A riqueza é o que está no coração e na cabeça. Isso, tudo que você fez na sua vida, faz, Marcos, faz tudo como se você é muito rico. Não ficar com medo de compartilhar. Porque, olha, tudo que você vai de seu coração, que é do seu corpo, que tem na sua dignidade, quando que você compartilha, mesmo se tem alguém que quer roubar e fazer mal, ele não vai conseguir, porque você é rico. É, quando eu contei aquela história do meu avô, eu sempre lembro dela porque ela diz: o que que tem valor? O que que tem valor pra gente, né? E, a gente tem que aprender a ouvir mais e ouvir sempre, né? É, Então, é, agradeço novamente. Muito obrigado. de nada, obrigado também. Obrigado de você.